Fala de 2026 mais uma vez, da chapa presidencial que vai pela oposição disputar com o presidente Lula. Porque o Francis Teixeira traz a percepção do senador piauiense Ciro Nogueira sobre essa chapa. A gente tinha falado de um foco de Ciro Nogueira no Piauí, mas ainda está vivo o sonho da vice, Francis? Tá, Ananias, está vivo. Ele havia descartado, né? Depois voltou a falar em vice. E agora ele foi bem mais veemente nessa possibilidade. Não que seja a prioridade nesse momento, mas agora ele cita, inclusive, a vice-presidência da República como um sonho. Ou seja, se o cenário permitir, pode ser que venha aí Ciro para compor uma vice na chapa presidencial. Tem uma cartela com a declaração do presidente nacional do Progressistas. E o que difere, Ananias, é esse entusiasmo do Ciro, do que ele já havia afirmado nesse sentido. Olha aí, Alessio, fala o senador Ciro Nogueira. Eu sou candidato à reeleição pelo Senado do meu estado. Acho que tem uma missão no Piauí de enfrentar o atraso do Partido dos Trabalhadores lá no Piauí. Agora, um piauiense lá de Pedro II se tornar vice-presidente seria um sonho, mas ninguém é candidato a vice. Eu defendo que nós escolhamos no próximo ano o melhor candidato a presidente e o melhor candidato a vice. Se as pessoas acharem, a população quiser meu nome, poxa, seria um sonho, uma realização. Alessio, chance de Ciro ser vice? Hoje eu colocaria aí uns 20%. Pequena ainda é possível. Lembrando que ele... é muito... Não, mas assim, ele é presidente de um partido grande que vai se federar agora, vai ter a maior bancada na Câmara, 14 senadores no Senado. Então, assim, é um peso político. Né? Se esse grupo político dele vai vencer a eleição ou não, a gente vai esperar para ver, né? O futuro está aí. Mas que é um peso político importante para ele se configurar como um possível candidato a vice, isso eu concordo. Agora, os outros 80% eu coloco aí na dúvida se essa chapa de oposição vence ou não a eleição. Porque, falando em 20%, quem é que tem 20% para ser vice? Ninguém. Não se fala. Por isso que... Não se fala em nome. Seria um nome, né? Avalio ser um nome em destaque, né, para essa composição, Francis. Eu acredito que depende mais, Ananias, até da vontade explícita dele nesse momento do que qualquer outra coisa. Se o Ciro, observando o termômetro aqui no Piauí, observar que não daria para uma reeleição, ele poderia sim migrar para esse projeto, o que não é o caso atualmente, porque o Ciro aparece muito bem nas pesquisas de intenção de voto, nessa busca pela reeleição ao Senado. Mas se nos próximos meses, até o início do próximo ano, esse cenário se modificar com o fortalecimento também do candidato, do pré-candidato Júlio César Lima, ali junto com Marcelo Castro, não é algo que eu descartaria, porque, como a Alessio citou, ele é presidente do Progressistas, vai comandar a Federação do Progressistas União Brasil, que vai deter a maior bancada na Câmara, também uma grande representatividade no Senado. Então, percebendo que no Piauí não seria possível, daqui a alguns meses, eu não descartaria essa possibilidade. Cíntia. Olha, eu acho que a chance dele ser candidato a vice é zero. Hoje saiu uma pesquisa sobre imagem positiva e negativa de lideranças nacionais. Não tem o nome do Ciro Nogueira. Em nenhum momento aparece. Por exemplo, Lula. O presidente Lula é o político brasileiro com a imagem mais positiva, apesar de tudo, 53%. E me chamou a atenção já o Alckmin. É o terceiro nome que aparece. Até mandei o gráfico aí, porque eu achei interessante você perceber quem hoje é nome nacional. Olha aí, imagem dos líderes políticos. E como o Ciro poderia se inserir nisso aí? Não tem nem se cogita o nome dele. Quem é que está aí? Olha, Lula, Tarcísio, Geraldo, Alckmin, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Fernando Haddad, Marina Silva, Simone Tebet, Michele Bolsonaro, Janja, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Sérgio Moro, Ronaldo Caiado, Ciro Gomes, Pablo Marçal, está inelegível, né? Eduardo Leite, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, realmente. Agora, eu achei interessante isso aí, porque está todo mundo falando de vice de Bolsonaro, mas essa pesquisa aí coloca o Alckmin de volta no jogo. Aliás, mantém o Alckmin no jogo. Não, mas é porque o pessoal, quando fala do Lula ser candidato, fala como se o Alckmin não fosse mais o vice, né? Que essa vaga estivesse em aberto.
Mas o que a gente vê aí é que ele aparece em terceiro lugar, depois do Tarcísio de Freitas. E o Bolsonaro pontuado. perde em termos de imagem positiva, lembrando que a pergunta é a imagem dos líderes políticos, né? Não é a popularidade. Para você é a imagem entender, positiva esse e negativa. gráfico azul é a imagem positiva e o vermelho é a imagem negativa. Quem tem a melhor imagem positiva Inclusive, no o Brasil. Bolsonaro tem mais imagem negativa do que positiva. Isso. E também aparece depois do Tarcísio. É. Não foi bom para ele. Agora, o Ciro Gomes tem andado bem feliz, porque ele tem sido citado nas pesquisas de intenção de voto, e esse final de semana ele já concedeu uma entrevista lá no Ceará, dizendo assim, pode ser, talvez, de repente... Então mudou, né? Que ele disse que ele já dizia que já tinha dado sua contribuição. Mas aí, enfim, eu mostrei essa pesquisa porque eu não vejo chance zero do Ciro ser candidato a vice de alguma coisa. Osmando. Eu lembro que há poucos dias o senador Ciro deu declarações de que o presidente Lula não se reelegeria e que perderia, inclusive, no Nordeste. Naquele momento, a gente duvidava dessa afirmação dele, achava que ela era impossível de acontecer do aspecto político, considerando o peso que o presidente Lula tem, a capacidade dele de reação, de recuperação, de se autoafirmar. E hoje saiu a primeira pesquisa Atlas Intel, que mostra exatamente isso, a recuperação do presidente Lula, da sua imagem e da imagem do governo, crescendo 1,2% na aprovação e caindo mais de 5% na reprovação. Isso é a primeira pesquisa nesse sentido que aparece, e isso me parece ser um indicador de que o presidente Lula, com o país mais calmo e com a possibilidade de o Congresso Nacional, apesar de ser ainda este Congresso que nós temos e que não desejaríamos, mas há um novo caminho de diálogo, de aprovação de medidas, e acho que é possível que o presidente Lula chegue ao fim do ano com a recuperação da sua imagem e consolidando o seu nome para 2026. Acho que o senador Ciro tem o direito de sonhar, porque sonhar faz parte da vida de qualquer pessoa. E falando